Eu sou o Sebrae e você pode me ver em cada empreendedor brasileiro, porque eu sou um, mas represento vários. Eu sou a força que impulsiona os empreendedores e os faz chegar mais longe. Eu sou o apoio para os pequenos negócios. Você pode me ouvir em várias vozes que contam histórias de grandes realizações, superações e conquistas. Eu sou o Sebrae. De quem é Sebrae? Eu sou capaz de grandes feitos, de grandes números, mas também de pequenos gestos, que mudam muito mais que realidades. Mudam vidas. Porque é isso que me move. E é isso que me faz ser pelo Brasil. Olá! É um prazer falar com você que está inserido na maior feira do agronegócio. Uma feira virtual que leva para você conhecimento, a disseminação da tecnologia, é claro, gestão para a sua propriedade, para aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos produtos produzidos no campo. Eu estou falando da Conecta Sebrae AgroLab Amazônia. E hoje o tema é alternativas para aumentar a produtividade na atividade leiteira. Quem fala para a gente, vai trazer o seu conhecimento, é o médico veterinário Luiz Sartori. Ele vai falar agora com todos nós. Vamos aproveitar esse momento para captar cada detalhe e, claro, inserir na propriedade para aumentar a produção e melhorar a qualidade. Com isso, também gerar riqueza para si e também para o nosso estado. Luiz, com você. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Isaías, primeiramente gostaria de agradecer o convite realizado para poder apresentar esse evento hoje, essa palestra. Gostaria de agradecer também a toda a diretoria do Sebrae Rondônia pela iniciativa desse grande evento. E vamos tentar hoje compartilhar com vocês um pouquinho de conhecimento para tentar ajudar na produção, né, de leite de todo mundo que está nos assistindo aqui. Eu vou compartilhar com vocês uma palestra meio didática, meio rápida, tá? Não prometo, não vou me demorar demais, para tentar auxiliar alguns nortes, algumas vertentes para a gente poder pensar em conjunto, tá? Me apresentando então, meu nome é Luiz Sartori, eu sou médico veterinário, coordenador regional do Nordeste do Instituto Biosistêmico. Tá certo? Eu vou compartilhar aqui, então, para a gente poder dar início à apresentação, certo? Então, vamos lá. A ideia hoje é apresentar para vocês algumas alternativas que a gente possa ter durante a produção leiteira da nossa atividade, tá? Entrando num resumo inicial, num conceito, o Brasil, que tem 215 milhões de cabeças, apenas 20 milhões de vacas são ordenhadas. É um número possivelmente muito fácil de ser aumentado e que a gente consegue otimizar também as que já estão em processo de ordenha, né? Então, para fazer esse bezerro que está mamando na vaca chegar à figura da direita, né, que é o leite já comercial, que a gente fala, tem bastante coisa a ser desenvolvida dentro da atividade. E para onde que a gente vai começar? Eu gosto de dizer que a gente tem que identificar alguns desafios que são os primordiais dentro da produção leiteira e dentro desses desafios tentar achar rotas alternativas ou pontos críticos que tenham algum déficit que não vai gerar tanta rentabilidade, produção e a produtividade. Então vamos dizer que para essas rotas alternativas de produtividade, a gente tem que fazer o quê? Conhecer o conceito. A chave do sucesso aí não é tanto a parte técnica do negócio, é saber realmente quem pode te ajudar a traçar essa rota dentro da sua própria função, da sua atividade específica da sua casa.
tá? A chave, ela não é uma receita de bolo que vai servir para todos, mas pode ajudar demais. Então, eu indiquei aqui esses 4 itens que basicamente vão interferir muito na nossa produção leiteira e que dentro deles a gente tem uma gama de variedade bem grande de influência dentro da própria casa, tá? Eu vou começar aqui com o conforto térmico. Estresse térmico, na verdade, o que ele é? Pode ser todo aquele calor que a vaca passa ou frio que a vaca passa. Então, aquela zona que para ela já não é mais confortável. Animal que passa por estresse, isso em qualquer situação, a gente sabe que tem um déficit de rendimento. A produção dele vai ser diminuída. Então, a produtividade que a gente estima que seja, a ideia é produzir mais com menos ou mais com a mesma coisa, vai ser comprometida, certo? Então, eu vou me atentar aqui mais ao calor, que a gente, num país tropical, tende a ter mais estresse por calor, a não ser lá no Rio Grande do Sul, que pode ser que tenha um estresse térmico por frio, né? Mas o que tem aqui nesse gráfico, né? Atentar o seguinte, tem uma zona aí, que é o ZCT, que é a temperatura ideal, aquela que fosse o céu de brigadeiro, aquela vaca que vai estar gastando o mínimo possível de energia para poder controlar a temperatura. E tem uma zona maior, que é o que está indicado no gráfico do CT, que é aquela gasta um pouco de energia para controlar, mas ainda não é um estresse, certo? Quando passa dessa linha, vira um estresse térmico, já começa a ter prejuízo, tá? E como que seria isso em números? Aqui eu dividi por bós tauros e bós índicos. Então, os bós tauros são aqueles animais europeus, de derivação da raça europeia, e os índicos zebuína. Ó que interessante. Só o bós taurus, né, a vaca holandesa, vamos dar um exemplo, ela só passa a ter um estresse térmico por frio abaixo de 10 graus negativo. É muito. E assim também acima de 27 graus positivo. Então, a zona de conforto tem 15 graus aí, é uma zona que é difícil a gente chegar hoje aqui nessa região do país, porém, a zona de conforto pode ser atingida. Lembrando que com maior umidade, com calor, a gente sabe que tem um estresse, uma sensação térmica maior, né, nos dias de verão, e a partir dessa linha, ela passa a sofrer com calor. E o bós índicos é uma temperatura bem maior, as vacas zebuínas, então as vacas gir, as vacas guzerá, né, produtoras de leite, toleram uma temperatura muito maior quando se trata de calor. Só que toleram uma temperatura muito menor quando se trata de frio. E nessas ilustrações aí embaixo, tem do lado esquerdo, realmente, essa vaca que está passando um calor muito grande, com esses sinais que ela demonstra, né? E ao seu lado, por mais que tenha uma área de sombra pequena para cada árvore, podem reparar, todas as vacas estão deitadas na sombra, né, para tentar diminuir essa sensação de calor. E o que a gente vê? Isso é muito rotineiro. Num calor, essa foto, gente, foi tirada pelo Instagram. Então, ele marcava 37 graus. E quando a gente sabe que isso é uma referência não muito precisa, porque ele pega de alguma cidade próxima, ali deveria estar muito maior. E reparem que lá no fundo tem um animal deitado na única sombra disponível. Então, sombra e conforto térmico é de extrema importância quando se fala de atividade leiteira. Não precisa ser uma sombra, um galpão completamente fechado, uma sombra de alvenaria, mas desde que proporcione situações de conforto, né? Sombra, sombrite, árvore. Aqui, ó. Nessa foto a gente tem essa estrutura grande, um pouco mais onerosa, sim, mas todos os animais estão extremamente confortáveis. Então, é uma alternativa? É. Posso trabalhar dessa forma? Sim. Lembrando que os ventiladores desse modelo de instalação são para a cama, não é para o animal. Tá? A cama que esquenta demais, para ela fermenta. Para ela reduzir esse calor da cama, a gente coloca esses ventiladores. Tá certo? Aqui ilustrando fisiologicamente o que o calor faz na nossa vaca leiteira. Então, a gente tem redução da ingestão de matéria seca. O que é matéria seca? É a comida dela, tudo menos água. Então, ela reduz a quantidade de comida, ela rumina menos, diminui a salivação do rumen, que tem comprometimento metabólico. Se a vaca não come bem,
ela não tem como converter muito nutrição, os nutrientes dos alimentos em leite, que é o resultado final esperado. Então, com o calor excessivo, a gente tem como agente o cortisol, que é um hormônio do estresse, tá? Que altera também o sistema reprodutivo. A gente sabe que uma vaca dá leite, ela tem que emprenhar, parir um bezerro para começar o ciclo de lactação. Então, a gente tem também esse problema muito grande na reprodução, que vai interferir já a longo prazo na próxima lactação, né? Principalmente na diferença de intervalo entre partos e lactação, tá certo? Então, vamos aqui, esses são os gráficos simples de uma representação mais compacta, tá? Aqui a gente já entra em afecções podais. As doenças, de maneira geral, não vou entrar muito a fundo, porque todos esses temas são passíveis de uma apresentação completa, tá? Mas, em maneira geral, as afecções podais, elas são as manqueiras clássicas. Vaca que tem dor no pé não consegue se sustentar, ela vai tender a ficar mais tempo deitada. E quem tem mais tempo deitada são os animais que comem menos. Então, não vai gastar tanto tempo ali em pé comendo ou procurando alimento, que também vai gerar, o que eu acabei de dizer, menos comida, menos transformação de nutriente em leite, tá? E lesões de decúbito, que aí a gente já começa uma lesão secundária, que quando começa a inflamação de alguma parte, principalmente esses dos jarretes, tá? Tende a ter mais estresse, vai ter mais dor ainda, além do pé vai ter no jarrete e assim sucessivamente. O que a gente pode fazer disso? Tratar os animais e alocá-los em situações adequadas, tá? Vamos reparar que nesta foto aí, eu tirei um arquivo meu, tem uma área alagada ao lado direito, o coxo quase ali ao centro para a direita e todas as vacas ao lado esquerdo na porção mais seca. A gente está aí numa região que chove bastante, então a drenagem é de extrema importância e acreditem se quiser, esse coxo tinha comida. Ou seja, as vacas não estavam indo se alimentar, pouquíssimas vacas ao fundo ali do outro lado de lá do coxo estavam se alimentando por conta do piso. Então, barro em excesso vai também diminuir uma ingestão de alimento, além de causar problemas podais, tá certo? Situações como essa, por exemplo, isso é uma cocheira que estava com muito, mas muito barro. Então, tinha animais aí, se nós repararmos a penúltima vaca lá do fundo, praticamente com o Uber encostado no barro, atolado. Extremamente prejudicial, tanto para a casca, quanto para a mamite, quanto para conforto de maneira geral deste animal, tá certo? E a gente vai falar um pouquinho sobre nutrição. Essa parte é extremamente importante, tá? Não que as outras não sejam, mas daqui possivelmente é o que vai mais onerar ou desonerar a atividade, tá? A gente sabe que a alimentação de vaca leiteira, de maneira geral, é uma parte que exige muito gasto. Então, a gente gasta boa parte dos nossos recursos com alimentação. E aqui é uma observação importante que, volto a falar aquilo que eu disse no começo. Cada pessoa tem uma situação diferente dentro de casa. O ideal é que nós consigamos direcionar específico para a sua produção, beleza? A ideia é que você tenha um acompanhamento de algum profissional qualificado, tá? Para poder adequar essa demanda sua. Então, o que eu quero dizer com isso? Podemos trabalhar de inúmeras formas. Aqui, principalmente, existem muitas alternativas para a gente trabalhar, desde que a gente saiba com o que estamos operando, tá certo? Então, vamos lá, em maneira geral. Consumo de matéria seca de uma vaca leiteira, ela vai ter que comer de 3 a 4%. De novo, o que é matéria seca? É toda aquela comida que a gente desidrata. Então, se a gente tirar uma água do capim, vai ficar só aquele feninho, tá? É essa a proporção que a gente trabalha. Por que a gente fala em matéria seca? Porque a quantidade de água por alimento ela varia bastante.
Capins em porção inicial de crescimento tem mais água, no termo já no ponto de corte tem menos, tem capins que são muito variáveis, tá? O importante é sempre ter uma fonte de fibra, que é o volumoso, para a gente poder trabalhar junto em consorciação com o concentrado, né? A ração concentrada, que a gente chama popularmente de ração, né? Tem que estar balanceada também nas proporções entre volumoso e concentrado. Em maneira geral, uma vaca normal vai consumir aí concentrados que contenham de 18% a 22% de proteína. Por causa dessa variação, tem vaca que consome menos, as vacas que têm uma demanda maior, já estão mais tecnificadas, têm um consumo maior. E o importante também, os 70% de NDT, né? Esse pezinho aí significa, é a sigla do elemento fósforo, muito utilizado e conhecido na reprodução. Todos vocês já conhecem que quando a gente compra um sal mineral, fala quantos de fósforo tem? Tem 40, 60, 50. Então, lembrando que o fósforo também é um nutriente que é dentro do metabolismo do animal, isso em qualquer animal mamífero, utilizado para carregar a energia, então os famosos ATPs. E além de ter todo esse concentrado proporcional com NDT, né, os nutrientes digestíveis totais, seguir dietas por categoria. Esses animais que produzem muito, 30, 40, 45 quilos, têm uma demanda nutricional bem diferente daqueles que produzem 5, 10, 15 litros de leite por dia. Então é ideal que a gente balanceie as dietas de acordo com as categorias, tá certo? E a suplementação mineral, de forma importantíssima, muito conhecida também na reprodução, né? O pessoal acaba comentando bastante na reprodução, é de suma importância também para a produção leiteira. Tá? Eu destaquei aqui esse pezinho que está aí, é o símbolo do fósforo. Então, o fósforo, que o pessoal fala em reprodução, olha, a gente tem um sal de reprodução aqui, mineral, que tem tantos de fósforo, tem 60, tem 50, tem 40, é importante também na produção. De forma geral, vocês vão ter essa base que eu estou falando, principalmente em pré-parto e pós-parto. A gente tende a fazer dietas aniônicas, eu vou falar um pouco lá na frente disso daí, no pré-parto e catiônicas no pós-parto. Isso influencia diretamente na rentabilidade, então assim, na produção de leite que essa vaca vai produzir. E também vai ter interferência no cunho reprodutivo, tá certo? Então vamos seguir isso daqui. Então os volumosos aqui, uma ilustração, ao lado capim, capineira, ao lado esquerdo o outro aí eu tenho um bagaço de cana. Aqui a gente pode trabalhar, né, que nem eu disse com vocês, desde que as pessoas sejam conhecidas e capacitadas na sua região. Aqui a maior fonte de volumoso, existe uma gama muito grande. Então, por exemplo, em São Paulo, na região sudeste, o pessoal usa muito bagaço de cana como fonte de volumoso de fibra, de adicional de fibra na ração. No Nordeste, tem a produção de palma forrageira. Então, se tiver algum outro nutriente, algum outro alimento que possa suprir de forma balanceável a dieta, para dar uma alternativa, eu produzo isso, será que eu consigo colocar na dieta? É só consultar um especialista em nutrição, um zootecnista ou um veterinário que faça esse balanceamento para vocês, para poder adequar e ter essa rota realmente alternativa. Tá? Na nutrição, a gente tem bastante alternativa, então a quantidade de alimentos que a gente pode trabalhar é muito grande mesmo. Então, o importante é sempre a gente pensar nos conceitos. Aqui tem uma tabela bem compacta que se refere a mais ou menos o quanto que uma vaca produz, por qual é a proporção de volumoso concentrado. Então, animais normais, que estão em regime a pasto, que não tem uma tecnificação mais alta, até 14 quilos de leite por dia, tendem a comer 70% de volumoso e 30% de concentrado. Ao passo que, se a gente jogar na tabela o lado oposto, acima de 45 quilos, que ainda, infelizmente, é uma parcela pequena dos rebanhos que a gente observa por aí, a proporção diminui drasticamente. Então, ela tem que ter uma oferta de concentrado muito maior do que a de volumoso. E o porquê disso? Porque somente o volumoso não dá todos os nutrientes que essa vaca precisa para produzir tanto leite, tá? Então, a gente acaba colocando aditivos
nessas dietas, nesses balanceamentos, na nutrição dela como um todo. Aqui, do lado esquerdo na foto, os tamponantes. Então, dependendo da dieta, a gente tem que dar uma balanceada na acidez para evitar alguns problemas metabólicos ou melhoradores de desempenho. Então, aí está só um exemplo da Elanco, o Rumensin, que é a base de monenzina, tá? Aditivos de ureia, vários outros, virginiamicida, tudo que for aditivo tende a melhorar desempenho, tá? O ponto-chave desses aditivos está qual é o custo-benefício. A gente precisa desses aditivos na nossa dieta hoje, do rebanho que eu tenho? Eu preciso. Então, utilize. Se caso não for necessário, não é um item obrigatório, tá? É melhor fazer o feijão com arroz muito bem feito a fazer uma dieta muito elaborada e não conseguir cumprir com os pré-requisitos mínimos, certo? Qualidade nutricional. Isso volta no que eu falei agora há pouco, né, do fornecimento adequado por categoria. Por quê? A qualidade nutricional vai além das proporções. Então, vamos supor, eu vou dar um capim duro, aquele capim passado para o meu animal, que ele já não tem um valor nutricional muito elevado. Isso prejudica, por mais que seja fonte de fibra, mas não vai ter uma digestibilidade ideal. Então, a gente tende a fornecer a qualidade também. A alternativa é, tentem ao máximo possível reduzir o custo desse volumoso dentro do possível, tá? Para que ele tenha a melhor qualidade com maior rentabilidade. E ajustar isso para que das categorias que exijam mais, tá? Por exemplo, ajustar o tipo de proteína bruta em vacas de alta lactação, vacas de alta produção. Por quê? Tem proteínas, tem alguns nutrientes, alguns alimentos que tem proteína, bastante, elevado, top, mas não digere muito bem. E tem alguns outros alimentos que têm uma quantidade um pouco menor de proteína, só que a digestibilidade é muito maior. Para esses animais que demandam muito nutriente, talvez seja compensatório colocar esses nutrientes que tenham uma digestibilidade maior, usar numa escala menor, a usar desses que tem uma digestibilidade pior, que acaba usando em maior quantidade. Tá? E ajustar também o teor de gordura. Proteína e gordura está diretamente ligada à qualidade do leite que é produzido, certo? Então, as vacas de alta produção também tem que ter um ajuste de gordura, pois somente a gordura dos alimentos talvez não seja necessário para que ela consiga produzir tanto leite com uma qualidade sempre controlada, tá? E lembrar um pouquinho aqui do teor de umidade. Os alimentos muito secos, muito farinhentos. Então, se a gente coloca uma dieta extremamente quase pó, os animais tendem a comer menos. Então, a gente tem que controlar essa umidade do alimento, tá? Depois já de calculada a dieta, para que seja mais fácil a ingestão e evitar alguns problemas, seja de prejuízo, que o animal joga fora, o vento bate e leva, problemas respiratórios e assim vai, tá? Lembrando aqui no score corporal, de 1 a 5, isso serve tanto para reprodução quanto para a produção. Se o animal está produzindo leite no score 1, ele está passando fome. Se ele está produzindo leite no score 5, que é o máximo da tabela, alguma coisa de errado também está acontecendo. Porque a ideia é que o animal, toda a ingestão de alimentos, seja transformada em leite e não em carne. Lembrando que a atividade é leiteira, não é a vaca de corte. Então, aquele animal pode ser que tenha uma genética que não converta muito bem aquele nutriente, aquele alimento para leite. Tá? Fica uma pulga atrás da orelha aí para selecionar sempre os animais que convertam bem em leite. Beleza? E o ideal seria trabalhar tanto na reprodução quanto na nutrição, na produção, com os animais de score 3, tá? Que vai ser satisfatório para a reprodução e satisfatório principalmente no custo-benefício de mantença desse alimento. E chegando aqui na parte mineral, os macro e micro minerais que estão aí citados na apresentação são de extremamente importância na hora de produzir leite. A gente sabe, popularmente conhecido e muito difundido, que leite é fonte de cálcio para nós, né? A gente consome leite como fonte de cálcio, então ele tem que ter bastante cálcio.
Ao passo que todos os outros nutrientes, não existe só cálcio no leite, tem que estar contendo também. E eles são diretamente relacionados. Tá? Como é que a gente faz essa oferta de mineral para o animal? Ou forçada, e forçada que eu digo não é abrir a boca do animal e colocar lá dentro, é balancear isso dentro da ração concentrada. Então a gente tem a proporção certa para que o animal, na hora que ingira o concentrado, já faça o consumo desse sal mineral, certo? Ou ad libitum, que é aquele que a gente coloca em coxo, né? Para o animal, na hora que ele sentir vontade, ele ir lá e consumir. É lenda, gente, falar que o animal sabe a quantidade de sal mineral que ele tem que consumir. Eu desafio vocês a saber a quantidade que vocês consomem, né? Se eu preciso consumir mais sal ou menos sal. E nós somos extremamente racionais. Quiçá a vaca vai conseguir fazer isso. Quem controla isso justamente somos nós. Como? Esse CLzinho, nesse parênteses do macro, é o cloro. Cloro é limitante de consumo. Então, a gente consegue estimar a quantidade de consumo do animal, dependendo da quantidade de cloro que a gente coloca. Tá certo? Então, fica mais salgado. O que dá a sensibilidade de salgado para o consumo é o cloro. Tá? Todo o resto não tem. Então, o animal seria comer muito e até passada de exigência nutricional. Então, e as dietas catiônicas e aniônicas, né? Então, que nem eu disse lá no começo, essas dietas servem para quê? As dietas aniônicas são aquelas dietas que contêm elementos negativos, peso molecular. Tá? E as catiônicas são as positivas. Como que funciona isso de maneira mais simples? A gente balanceia uma dieta aniônica no pré-parto, tá? Para evitar que aquele animal tenha principalmente a febre do leite, a hipocalcemia, e a hora que ele pare, a gente coloca uma dieta catiônica, que são as que têm peso positivo, tá? A aniônica e a catiônica devem usar sempre em dietas bem balanceadas, porque são principalmente na fonte mineral, tá, gente? Para que as catiônicas vai aumentar a produção. Então, pode ser uma alternativa pensar nisso como um aumento de produtividade. Por que não fazer uma dieta catiônica? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então, é possível fazer e trabalhar dessa forma? Sim. Tá? Lembrando que quando a gente tem um consumo desregulado de mineral, a produção também tem. Tem alguma série de proporções, por exemplo, cálcio e fósforo, cloro, sódio, ferro e cobre, que o animal tem que comer. Então, nesse balanceamento, vai ter esses nutrientes? Vai, só que vai ter mais ou menos, tá? Isso aí, deixem sempre para um profissional qualificado para fazer esse balanceamento para vocês. Aqui é uma ilustração do sal que a gente compra em bloco, dos animais se alimentando. Esse sal, essa forma de administração é interessante? Em pequenas quantidades de animais, sim. Pode ser uma alternativa de consumo liberado para esses animais. Tá? Lembrando que isso pode ser um fator de limitação de consumo, né? Não cabe mais do que uma vaca aí para lamber o sal ao mesmo tempo. E às vezes ela não quer esperar e vai para outro canto e não consome o ideal, né? Ao passo que isso aí é uma ilustração de um sal branco, né? Isso aí é exclusivamente como se fosse um sal de cozinha nosso, cloreto de sódio, tá bom? Então, não tem todos aqueles nutrientes que a gente fala. Então, isso aí é sal mesmo, não é um premix mineral. Tá? E normalmente a gente adiciona esse produto, em núcleos, tá? Núcleos minerais, que demandam sim uma diluição com sal branco. Tá certo? E aqui algumas só ilustrações de produtos já comercializáveis de pronta administração, que seria só para colocar no coxo para o animal consumir imediatamente. Beleza? E na parte sanitária, vou passar rapidamente aqui para não estender demais, essas doenças reprodutivas e clínicas aí, né? Então tem BRBVD, lepto e brucelose, são as reprodutivas, a mastite é clínica, né? Ambiental, tudo mais, e os problemas de casco, que nem eu já disse, vão interferir. O pulo do gato tá aí, é mais barato prevenir do que tratar. Isso sempre foi e vai continuar sendo até que me provem o contrário. A dose de uma vacina de BRBVD e lepto e também da brucelose é
inúmeras vezes mais barata do que um tratamento. Lembrando que brucelose não tem tratamento, eutanásia ou abate sanitário, e passa essa doença para a gente. Então, ela tem uma importância aí altíssima, tá? Assim como a tuberculose também. E mastite, todo rebanho, eu desafio a ver um rebanho 100% que nunca pegou uma mastite. Então, vai acontecer? Vai. A gente tem que tentar reduzir isso ao máximo, porque isso gera um prejuízo absurdo, tá certo? Voltando aqui na mastite, então o que a gente tem? Vários autores aí ao longo do ano, eu peguei o último trabalho de 81, então até 2014 aí, que já fala, mastite na reprodução diminui as taxas, né? Não só a nutrição, mas a parte produtiva começa também pela reprodução. A gente precisa da vaca parina para ter leite. Então, por que não já prevenir essas doenças antes de ter que ter um déficit maior, né? Então, se a vaca demora muito a emprenhar, ela demora muito a dar leite. E ela vai continuar consumindo e gerando gasto na propriedade. Aqui é só uma observação pontual. Na última linha, mastite 3,4 IA por concepção. O que é esse índice aí? Os animais que tiveram mastite pós-concepção, então a gente inseminou essa vaca e ela teve mastite nos primeiros 30 dias, olha a quantidade de vezes a mais que a gente teve que inseminar ela antes dela emprenhar. De 1,8 foi para 3,4 vezes. Tá? Isso aqui é uma média de vários trabalhos, então por isso que dá quebrada. Não tem como inseminar 3,4 vezes uma vaca, claro. Mas na média geral teve esse resultado. E começa também a ter um planejamento reprodutivo. Como que começa isso? A gente sabe que a gente vai fazer o pré-parto dos animais com dietas aniônicas, ela vai parir. Então, lá na frente, o que a gente vai querer fazer? Emprenhar ela de novamente. E isso acontece quando? Quando a gente trabalha com programas reprodutivos bem acertados. Tem esse período voluntário de espera, que é a regressão uterina, toda a vaca se aprontar novamente para poder reproduzir, e diminuir principalmente os intervalos entre parto com a maior lactação possível. Então, a gente tem esse gráfico aí. Então, parto, pico de lactação, normal, para, faz o período seco do animal antes dele parir novamente, tá certo? E existem algumas diferenças entre raças. Então, a gente sabe que uma lactação de uma holandesa dura 305 dias e a gente vai ter um período aí de 60 dias seco antes de um ano. Então, se o ideal é uma vaca parir um bezerro por ano, já fica meio curto. Esse período de serviço que a gente trabalha no parto até os 85 dias, o que é considerado isso? É o tempo que a gente tem para emprenhar essa vaca, tá certo? Então, ela vai ficar aí 30, 40 dias aí em período de espera voluntária para voltar à reprodução. 40 dias vão ficar uma conta fácil. Se a gente protocola na IATF, você tem mais 10 dias e ela já está coberta. Com 30 dias, já tem uma prenhez já confirmada. Então, você consegue atender esses 85 dias para bater no mesmo ano, esses 12 meses, um bezerro e uma vaca parindo. Já na raça Girolanda, que é o que a gente mais vê, o que a gente mais trabalha, que tem uma rusticidade bem maior, tem um período de lactação um pouco menor? Tem. Só que o período de serviço dela também muda, tá? Então, quando a gente trabalha aí, dá uma aumentada para 95 dias de período seco. Isso daí normalmente. Então, tem que tomar muito cuidado na parte reprodutiva para não ter esse intervalo muito estendido para evitar todo esse custo. Tá? E como é que a gente faz isso daí? Quais são as principais ferramentas? De maneira bem simples. Melhoramento genético não é inseminação, não é fazer embrião. Melhoramento genético é você saber acasalar aquele animal. Tá? Então, ferramentas que contribuem para o melhoramento genético. Não adianta nada pegar um semente de gado Nelore e colocar numa inseminação de uma vaca holandesa. Não vai melhorar. Então, a técnica pode ser passível de melhoramento. Mas quem vai fazer todo esse planejamento para intensificar a produção são as pessoas. Então, são os veterinários, são os criadores, os produtores, para alinhar essa conduta, tá? E sim, as técnicas são a IATF normal, a IATF, a inseminação convencional com cio, observando o cio, o embrião, né, produção in vitro e a transferência. Eu vou passar meio rápido aqui, porque é bastante importante, mas dá bastante tempo para a gente fazer isso aqui.
Os ultrassom, aqui a gente consegue, na parte de ultrassonografia, fazer um pulo do gato, que é saber realmente o planejamento de quando que esse animal vai parir. E o que culmina nisso? Culmina a gente saber quando que ela vai parir, quando que ela vai ter um pré-parto para poder fazer na dieta certa, qual que vai ser o período de pico de lactação, o planejamento financeiro de consumo desse animal, um planejamento de compra de insumos dentro da fazenda, quando que eu vou ter mais gasto, quando que eu vou ter menos gasto. Então, enfim, isso é de extremamente importância, não só saber, como está aqui no desenho da foto, quem que é macho, se é fêmea, se vai nascer isso ou aquilo, isso também interfere, saber que a gente já vai ter uma bezerra no ventre daquela vaca é mais satisfatório, tá? Então, ajuda. Quando a gente faz ultrassom, a gente pensa em como fazer. Essa foto sou eu que estou palpando esse animal. Com certeza eu gostaria de estar palpando esse animal do tronco da esquerda, para a segurança tanto do animal, quanto a minha, quanto para o ajudante que está ali segurando o rabo da vaca junto comigo. Essa vaca era bem mansa, se ela fosse meio brava ia ser meio difícil, tá? Mas não precisa ter aquele tronco ultra mega caro. A gente pode trabalhar com estruturas mais simples e funcionais. Então, um tronquinho comprido, um pedaço de pau atrás para fazer uma trava, e aumenta a segurança do animal, tanto para ele não se debater, eu não poder machucar ele, quanto para mim atrás que estou trabalhando, e para quem está ajudando também. Isso sim aumenta bastante a eficácia do trabalho e da técnica. Lembrando, quanto mais rápido a gente fizer todo esse serviço, de maneira, claro, sem pressa, mas sem perder tempo, os animais passam menos tempo no curral, conseguem ter maior consumo de alimento naquele dia para diminuir a perda leiteira, que não é uma perda, né? O prejuízo que ficaria por ele não consumir aquele alimento naquela hora rotineira dele, né? Vaca tende a ter uma rotina bem metódica, e quanto menos a gente poder interferir nessa rotina, mais produção a gente vai ter, tá? Não se fala da IA, né, inseminação artificial observando o cio, a gente pode usar os bastões, ou colocar uma vaca que seja maninha, que a gente fala, que é aquela que não emprenha, ou o próprio um rufião, no caso desse animal aí, ou fazer uma EATF, que é o que é mais comum, certo? A gente usa um protocolo de hormônios, bem tranquilo, que já é meio batida essa técnica, só que ela ajuda demais. Tá? O benefício da EATF, que é diminuir manejo, e é o resultado esperado já muito conhecido. Tá? Aqui a gente fala em estrutura, olha aqui embaixo que bacana, né? Essa propriedade aí tem uma bancadinha, beleza. Olha embaixo dessa bancada como está molhado. Chuva, período de chuva é o que a gente vai encontrar toda hora. Só que o ideal é que você tenha um local que não vá sujar. Então, é importantíssimo a gente trabalhar em locais limpos. Então, a gente consegue proteger todo o sêmen, todos os materiais em uma situação que não está passível de sujeira. E também controlar o fluxo de animal. Se tivesse animal aí andando para lá e para cá, com certeza ia espirrar muito mais barro em todo mundo, certo? E na hora de inseminar, como eu disse há pouco, usar algumas estruturas, não necessariamente como essa, mas que auxiliem na hora de trabalhar. Tá? E na parte de produção in vitro, que são os famosos transferências de embrião, a gente pode trabalhar numa escala maior de qualidade genética. Tá? O que é a PIV? A produção in vitro. A FIV, isso é conhecido como FIV, né? Fertilização in vitro, é apenas um processo da produção in vitro. Então, a gente produz de um único animal, muito bom geneticamente, que é comprovado para aquela função, mais fêmeas, mais filhos dentro do ano. Então, a gente consegue trabalhar mesmo com esse animal prenha, fazer as aspirações e tirar frutos dele, mesmo ela estando prenha. Qual que é o benefício? Né? Aí está só uma ilustração de alguns embriões e como que se transporta eles na hora de transferir. De maneira geral, quando a gente trabalha com monta natural, a gente vai demorar 10 gerações para atingir o mesmo patamar genético do que se nós fizéssemos uma transferência de embrião de um gado de elite, de extrema qualidade. Tá? De extrema qualidade. Porém, não são todos produtores que conseguem atingir status para fazer uma transferência de embrião satisfatória. Eu gosto de brincar aqui. A gente sabe que, por exemplo, uma Ferrari
É um carro que pode te levar de um local a outro muito rapidamente, muito mais rápido que um Fusca, tá? Porém, nem todo mundo consegue dinheiro para comprar uma Ferrari. E não quer dizer que você vai chegar muito rápido. No meio do caminho você pode batê-la também por descontrole. E é normalmente isso que acontece. A transferência de embrião ela é muito legal, ela ajuda bastante, desde que a gente saiba utilizar também. Caso contrário, se for uma coisa sem planejamento, sem controle, sem avaliar todo o risco, a gente acaba caindo numa ilusão. Então, deve ser bem trabalhado com os seus veterinários na parte produtiva do rebanho, porque tem algumas técnicas que é utilizada dentro dessa transferência de embrião que deve ser controlada, tá? Aqui, já terminando a apresentação, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, esses são os programas que o IBS trabalha, né? O CRIATF para a inseminação artificial, a Vaca Móvel, que faz o controle de leite dentro das propriedades, o Geneleite e o Ginecorte são as transferências de embrião, e aqui eu não coloquei, mas também o Check Milk, claro, que faz toda a plataforma de gestão dentro da propriedade, de qualidade para controle de vários índices dentro das instruções normativas que o Ministério exige. Tá certo? Então, terminando aqui para vocês, eu gostaria de agradecer demais ao convite mais uma vez. E essa foto não está aí por acaso também, é só para lembrar que animal que tem conforto, que ele confia em quem está trabalhando, tem aquela metodologia e tudo mais, produz muito mais. Então, o conforto térmico, o conforto nutricional e o conforto geral como um todo, assim, oferece animais mais produtivos. Às vezes, as maiores alternativas estão nas coisas mais simples. E isso pode trazer mais resultado dentro de casa. Tá? Fica aqui o meu agradecimento e os meus contatos. Caso tenham alguma dúvida, é só entrar em contato comigo ou por e-mail ou por telefone. Esses números meus aí, o 83 e o 84, são WhatsApp. Caso queiram entrar em contato, fiquem à vontade, não se acanhem. E foi um prazer poder passar um pouquinho do que eu conheço para vocês. Um grande abraço e até a próxima.